Os irmãos podem assentar-se. E como a irmã Aurélia bem colocou, nós estamos dando início a uma série de mensagens que é Façam discípulos. E a primeira mensagem de hoje, penso eu que será em média umas 4 mensagens. Normalmente, o irmão Neemias prega no último domingo e ele também tem dado continuidade às mensagens. Então, nossa ideia é que falemos até lá sobre discipulados. Se for da vontade do Senhor, também continuaremos em setembro, né? Porque agosto é mês da juventude. Mas vamos lá. Hoje, o tema da nossa mensagem é o que é um discípulo? Queridos, a cultura pop, ela tem procurado moldar a nossa vida, ela tem procurado influenciar de tal forma a nossa imaginação e, consequentemente, as nossas atitudes. E não é diferente com relação ao discipulado. É muito comum, por exemplo, nós ouvirmos falar de uma relação entre mestre e seus discípulos. Eu sei que tem alguns aqui que lembram do filme A Caverna dos Dragões. Alguém lembra aí? Levante a mão assim. Isso. Pronto. Então, quem é que está lá? O mestre dos magos. E eu gostava da introdução porque dizia assim: eu sou o mestre dos magos, seu guia na caverna do dragão. Tudo balela, Theo. Nunca disse como é que os meninos tinham que voltar. Nunca, nunca, nunca. Se não fosse os quadrinhos, a gente nunca saberia como é que os meninos voltavam para casa. E temos outros, né? Senhor Miyagi do Karate Kid, Cobra Kai, a mesma coisa. Ou seja, a ideia de que tem um mestre, e a filosofia do Senhor Miyagi era de uma espécie de karatê diferenciado que era passado de pai para filho. Por isso aquela vibe entre ele e o Daniel San. Quem mais? O que dizer do mestre Splinter, dos Tartarugas Ninjas, né? Ou seja, um mestre com uma cultura diferenciada, por isso que o nome dos Tartarugas Ninjas são nomes de grandes artistas, né? Leonardo, Michelangelo, Donatello, Rafael, todos grandes pintores, escultores. Esqueci, não. O que não dizer também de Xavier, dos X-Men? E assim, a gente pensa que tudo isso é bobagem. Mas, por exemplo, quando você olha para Xavier, nós temos um cara altamente influenciado pelo iluminismo, alguém que crê. Assim, é claro que a ideia dos X-Men é de uma vida harmoniosa entre os mutantes e os seres humanos. Mas, qual é a pegada lá? É que ele acredita piamente de que a tecnologia, de que as coisas podem ser resolvidas por meio da ciência. Enfim, as Escrituras vai trabalhar com muita naturalidade essa ideia e esse relacionamento de discípulo e o mestre. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos a expressão Talmid, né, que é o mestre, o rabi, que é o Talmid, com os seus talmidins, que eram aqueles que eram os alunos. Quando você chega no Novo Testamento, nós também temos esse mesmo relacionamento. A palavra é outra, é mateté, que é a mesma coisa. A ideia do discípulo que obedece ao seu mestre. E aí vem a lição do Ibrahim. Eu quero que Ibrahim use toda a sua imaginação fértil para pensar em Jesus como um grande professor ensinando para uma criança como obedecê-lo. Então, esse é o grande desafio. Então, vamos lá. Quando nós pensamos em discipulado, em linhas bem gerais, a grosso modo, existem 2 formas. O ato de seguir a Jesus, isso é muito bem desenvolvido num livro do Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor, um teólogo alemão, coitado do bichinho, morreu dias antes da Segunda Guerra acabar. Ele foi preso, né, foi levado num calabouço, ficou preso porque ele participou de um trama para a morte de Hitler, e dias antes ele foi morto. Então ele escreveu um livro que é Discipulado, e ele trata exatamente disso, das responsabilidades daquele que segue a Jesus. Ele vai falar, por exemplo, de que o verdadeiro discípulo, ele não segue uma graça barata, uma graça que não lhe custa nada. Então, muito interessante
a ideia do Bonhoeffer. Um outro pastor também que escreveu um livro muito interessante sobre discipulado, que é o Mark Dever, pastor da igreja batista em Capitol Hill, lá nos Estados Unidos, em Washington, D.C. E a ideia do Mark Dever é discipulado como o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. Ou seja, uma coisa não está dissociada da outra. Se você segue a Jesus, se você é discípulo de Cristo, naturalmente você vai sentir o desejo de levar outras pessoas a também seguir a Cristo. Isso é discipulado. Eu escolhi para basear a mensagem dessa noite o Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. E nós vamos fazer a leitura do versículo 16 até o versículo 20. Marcos capítulo 1, versículo 16 a 20. O Evangelho de Marcos é um evangelho tremendo, minha gente, poderosíssimo. Eu gosto de um autor chamado N.T. Wright. Ele diz que Marcos chama a igreja do Senhor a abandonar os seus sonhos imperialistas e tornar-se para o mundo que Jesus foi para o mundo. Que é a ideia de você imitar Jesus. Então vamos lá fazer a leitura. Eu vou ler na minha Bíblia, os irmãos podem acompanhar na sua. Peço que depois da leitura você permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, para que oportunamente o consultemos. Principalmente pessoas como a irmã Luane, que vai dirigir o PG sexta-feira. Marcos capítulo 1, versículo 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Deus, bendito seja o Senhor por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Bendito seja o Senhor, ó Deus, que de forma graciosa e misericordiosa nos resgatou e nos chamou para ser discípulo do seu Filho Jesus. Agora, Deus, diante do teu povo e da tua palavra, nossa súplica é que cada verdade exposta aqui seja aplicada em nossos corações pelo teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o grande desafio da igreja hoje é mudar a cultura de consumo para uma cultura de discipulado. A igreja evangélica hoje é uma igreja que está extremamente influenciada pelo secularismo a ponto de se tornar consumista. É uma igreja onde a maioria das pessoas pensam que eles precisam ter o maior conforto, eles precisam ter a prontidão de serviço na hora que eles querem, tipo um shopping center, tipo qualquer uma dessas outras instituições seculares. Quando, na verdade, o chamado a ser discípulo é totalmente diferente. Hoje eu não vou tocar nesse assunto sobre o custo do discipulado, mas domingo que vem certamente irei falar sobre isso. O que é que eu quero hoje? É destacar 3 atitudes que qualificam o verdadeiro discípulo de Jesus. Então, como é o costume nosso, vou explicar o texto, depois eu tiro 3 lições. Vamos lá, então. Quero chamar a atenção mais uma vez de vocês para os versículos 16 a 18, porque nós temos um convite feito por Jesus e uma resposta ao convite. Vamos lá. Versículo 16 novamente. Andando à beira-mar da Galileia. Meus queridos, temos que parar porque a Galileia era um lugar registrado pela própria palavra de Deus,
um lugar assim meio que periférico. As pessoas de lá não eram tão respeitáveis assim. Aliás, os religiosos acreditavam que lá era um lugar de gente pecadora. Basta a gente ver, vou pedir para André colocar aqui, João capítulo 7, versículo 52, para percebermos sobre a óptica dos religiosos, o que é que eles pensavam da Galileia. Diz assim, eles responderam, os religiosos, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Versículo 41 do capítulo 7. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? Então havia toda essa discriminação sobre a Galileia. E é interessante, porque Jesus vai chamar os seus discípulos não lá na Judeia, não em Jerusalém, não entre os religiosos, não entre as castas farisaicas, saducaicas, não sei se existe essa expressão, entre os saduceus, mas não. Ele vai chamar entre pessoas simples. Ele vai chamar entre pessoas das quais o mundo olhava e certamente com desdém. Mas sabe qual era a diferença daqueles homens que Jesus chamou para ser seu discípulo? É porque eles haviam crido no Cristo. Eles haviam obedecido à palavra de Deus. E aí, meus irmãos, Jesus ele contraria as nossas expectativas. Olha, o Rei dos Reis chega para fundar o reino de Deus e ele começa no lugar que certamente os religiosos não iriam e chama pessoas que certamente nenhum deles chamariam. O texto prossegue dizendo, andando à beira do mar da Galileia, mar não, gente, era uma lagoa muito extensa, né? Sei lá, mais de 10 quilômetros de largura, é bem grande. E é muito bela quando você vê um rio assim. Eu vi o São Francisco uma vez, lá em Petrolândia, e, gente, é de uma beleza assim. Você pensa que é um mar mesmo, tamanha é a extensão. Então, não era um mar, era um lago, né? Um lago bem, bem grande, bem extenso. Mas vamos ao convite, dizendo, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes, sigam-me. Sigam-me. Eu acho interessante, minha gente, porque esses caras já conheciam Jesus. Ele não é um chamado para conversão aqui. Eles já haviam, lembra lá de João, quando João e seus discípulos, João Batista, e aponta para Jesus e eles vão e seguem Jesus, é naquele momento que se dá a conversão desses aqui. Mas parece-me que o chamado ao discipulado é um chamado a um compromisso e não a ser simpatizante da causa. Hoje, na escola dominical, o irmão Neemias lembrou muito bem que muitas vezes o texto de João vai dizer que havia seguidores de Jesus e havia uma multidão. Havia pessoas que são simplesmente simpatizantes. E Jesus até aqui não tinha feito nenhum milagre, não tinha feito absolutamente nada. Está começando o seu ministério. Eu acho também interessante que Jesus não os convence, não oferece garantias e muito menos sucesso. Então, passando pela Galileia, Jesus não está procurando supercrentes. A gente poderia até arriscar que Jesus está procurando aquelas pessoas que estão ocupadas, que nenhum deles estavam desocupados. Mas que interessante, meus irmãos, não oferece nada. Siga-me e eu lhe darei um barco novo. Sigam-me. É claro que o contexto desse acontecimento aqui, quando você compara com Mateus, foi exatamente depois da pesca maravilhosa, que Pedro vai dizer, para onde iremos nós, Senhor, se tu tens as palavras da vida? Então, o texto deixa muito claro qual é a função desses discípulos. Vamos lá, ainda no versículo 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores.
E a profissão do pescador, até onde eu sei, é matar peixe. Pegar o peixe para matar. Eu penso que nessa época não tinha os peixinhos de aquário, não. Assim, para você ficar bonitinho, os peixinhos de luzinha, não, bonitinho. Era para consumo ou para matar. E aí vem uma frase que você tem que procurar a leitura natural do texto. Versículo 17. Disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ou seja, eles deixariam de ser pescadores de peixe e passariam agora a pescar homens no mar da humanidade. Da mesma forma que Cristo chamou para segui-lo, eles iam fazer isso. Eles iam pescar essas pessoas. É muito legal perceber que esses homens entenderam a urgência do chamado de Cristo. O texto continua no versículo 17, versículo 18. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eles compreenderam a urgência e a importância do engajamento. Quando eu falo de uma igreja que é consumista, é uma espécie de igreja que só quer as bênçãos, mas não o compromisso com o Senhor. Agora, sabe o que é muito importante? É que mesmo pessoas sérias, mesmo pessoas que sejam crentes genuínas em Cristo Jesus, como eram esses homens, no seu caminhar com Cristo, corre o risco de se distrair com alguma coisa. Sabe que você foi convertido a Cristo e você se engajou, você se comprometeu, mas se você olha para trás, 10 anos, 20 anos de crente, e você diz, oxi, eu não sou mais como eu era antes, eu não fazia mais isso, eu não fazia... E eu acho interessante que eu converso com as pessoas, pastor, eu já cantei no coral, já liderei jovens, já dei aula para criancinha, e quando ela termina de falar, ela está cansada. Se distraiu com alguma coisa. Parece que é comum ao crente genuíno e verdadeiro que atende ao chamado do discipulado de Cristo, está atento, porque as distrações podem acontecer. Vejam que esses mesmos homens, eles se distraíram em algum momento do seu ministério. Marcos capítulo 10, versículo 28. Por favor, Andrezinho. Então Pedro começou a dizer-lhes, nós deixamos tudo para seguir-te. Ou seja, Pedro parece que em determinado momento chegou a jogar na cara do Senhor Jesus. Senhor, eu deixei tudo. O que foi que aconteceu com o cara que deixou tudo imediatamente e seguiu sem perguntar, tipo assim, sim, mas a gente vai para onde? Porque quem vai para algum lugar. Senhor, o que é que eu ganho com isso? Ainda em Marcos 10, veja o versículo 35 e 37. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. Versículo 36. O que vocês querem que eu faça? Jesus, será que Jesus não sabia? 37. Eles responderam, pedido bobo, minha gente, permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Então você percebe que homens que largaram tudo, que entenderam o discipulado, se distraíram em algum momento. E corre o risco conosco. No processo de crescimento cristão, nos distrairmos. Mas o texto prossegue. Vamos caminhar para o versículo 19 e 20, que eu percebo aqui um certo padrão desse primeiro convite de Jesus. Vamos lá, versículo 19. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Qual é o padrão que eu vejo aqui?
chamou a dupla, chamou 2 irmãos. E é legal entender, porque parece-me que Jesus, parece-me não, eu tenho certeza de que Jesus tinha a ideia de viver em família. Então eu vou chamar esses 2 irmãos. E aí, meus queridos? Quem tem irmão aí? Levante a mão. Mão de sangue aí. Beleza. Pronto. Minha gente. Quer ver um relacionamento mais agridoce do que esse? Tem hora que é um amor roxo, não é? Mas tem hora que é um ódio terrível. É uma coisa. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai usar a metáfora da igreja como família, porque é isso. É esse relacionamento. E o padrão aqui é muito legal. Jesus chama 2 irmãos primeiro, depois mais 2 irmãos. Bom, vamos continuar o relacionamento que vocês têm em casa. Só que agora com um diferencial. Eu sou o padrão desse relacionamento. E assim, é um padrão porque mais tarde Jesus também vai enviar em dupla. Marcos capítulo 6, versículo 7. Por favor, André. Então, chamando os 12 para juntos de si, Jesus os enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridades para expulsar espíritos imundos. Então, Jesus tinha uma pegada de que havia necessidade de um discipulado vida na vida. A ideia do discipulado, gente, não dá para ser com um grande grupo. Os estudiosos, né, que leem sobre esse assunto, dizem que tem que ser uma pessoa pode discipular no máximo de 3 a 5 pessoas de cada vez. Por isso que é a ideia de rede de discípulos. Um vai discipulando o outro. Não era um homem que estava sozinho, mas a ideia do Senhor Jesus nunca foi formar pessoas individualistas, mas formar uma comunidade. E é interessante que no momento em que um dos discípulos se isolaram, ele cometeu besteira. Veja o exemplo que eu trago de Pedro, Marcos 14, versículo 29, depois o versículo 54. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. No meio do povo. Ele disse isso. Vamos lá agora o que foi que ele disse no versículo 54. Pedro seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, aquentava-se junto ao fogo. Versículo 55. Os chefes dos sacerdotes e todos os sinédrios procuravam um depoimento contra Jesus para que pudesse condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum. Então, o que eu quero dizer aqui? Que no momento em que ele se isolou, ele cometeu besteira. Querido, a Bíblia diz que Tomé, Jesus ressuscitou e foi lá encontrar os 11 discípulos. Tomé não estava lá. Uma semana depois, no domingo seguinte, aí Tomé chega. Aí o Senhor diz: Tomé, chega aqui, mago. Pega aqui nos meus calços. Aí ele: Senhor meu e Deus meu. A ausência da comunidade causa essas distrações. Causa a dúvida. Causa, de certa forma, um distanciamento. Oh, não, eu vou acompanhar Jesus de longe. Mas nunca foi o propósito de Jesus que o discípulo acompanhasse de longe. Mas é perto. Segue-me. E aí nós temos um outro padrão aqui, que é o compromisso radical, gente. Versículo 20. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Todos aqui tiveram que renunciar. A primeira dupla renunciou prontamente
o seu emprego. Ora, a segunda dupla parece que não somente o emprego, mas a família e os amigos, os companheiros. Quem trabalha em empresa aqui sabe que você não tem assim, aquelas amizades todas, você tem aqueles chegados, né? Aquelas pessoas amigas. E diz o texto que eles deixaram imediatamente por Jesus. O que é que significa isso, pastor? Eu tenho que deixar meu emprego, tenho que deixar os meus amigos, a minha família para seguir Jesus? Não, não é isso. O que significa que ele agora ocupa o primeiro lugar na sua vida, no seu coração. No trono do seu coração, quem está sentado é Jesus. Não é mais ninguém. Então, vamos para as lições, queridos. Mais práticas, né? Penso eu. Primeira delas, o que é um discípulo de Jesus? É alguém que segue Jesus incondicionalmente. Essa obediência não pede garantias. Eles poderiam perguntar: quem é você para que eu siga? Porque a multidão sempre pedia. A multidão sempre queria um milagre, uma multiplicação de pães. Faz um cego ver aí para a gente curtir. Não. Segue incondicionalmente. O mestre se torna a prioridade. André e Simão deixaram a profissão, Tiago e João deixaram os seus amigos. Jesus exige uma decisão para que ele seja a prioridade. Agora, o mundo vai chamar isso de fanatismo. Se você disser que deixou tudo para seguir Jesus, pronto, é um fanático. O mundo vai chamar de fanatismo, as pessoas vão rotular você de fanática, mas a Bíblia chama isso de discipulado. Chama de ser seguidor fiel a Cristo. Ele ocupa o primeiro lugar na minha vida. É isso que é ser cristão. É isso que eu chamo de trocar a cultura do consumo pela cultura do discipulado. É alguém que segue Jesus incondicionalmente. Alguém que confia plenamente em Jesus. Se eu não sigo plenamente, é porque talvez eu não confie plenamente nele. A minha pergunta: você confia plenamente em Jesus? Porque esses discípulos não hesitaram. Eles não discutiram, não questionaram. Qual a solução para colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida? Ou na minha? Não existe meio termo dentro dessa pegada, gente. Não existe coluna do meio. Jesus, ele não pode ser mitigado. Ou é, ou não é. Quando eu terminei de fazer esse sermão, eu escrevi uma outra coisa que era o discípulo às avessas. O discípulo avesso. Que é o cara que segue Jesus, mas com condições. Eu sigo o Senhor, mas se o Senhor me der isso. Eu sigo o Senhor, mas eu só serei fiel ao Senhor. Então, gente, esse si já desqualifica completamente. Segundo, o que é um discípulo de Jesus? É alguém que aprende de Jesus. Veja mais uma vez o texto, quando ele diz assim, versículo 17: e disse-lhe Jesus: siga-me, e eu os farei. A formação, quem dá é Jesus. E formação no sentido de colocar numa forma mesmo, de moldar. É Ele quem faz isso em nossas vidas. Jesus não somente fez discípulos, como também os encorajou a fazer outros discípulos. E você vai ver isso muito claramente nas Escrituras. E eu queria ler um texto, Hebreus 13, 7. Lembre-se dos seus líderes,
que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado do estilo da vida deles e imitem a sua fé. Queridos, essa ideia de imitar a Cristo é uma ideia que nós devemos imitar aquilo que os seus discípulos fizeram, que está nas Escrituras. É imitar os ensinamentos de Cristo. Segundo, o que é um discípulo de Jesus? É alguém que vive como Jesus. Espera aí, gente, eu pulei aqui um negócio. Mas vai ficar pulado mesmo. Terceiro, é alguém que vive como Jesus. Ele já foi formado por Jesus, ele aprende de Jesus e não pelo mundo. E mundo aqui, eu quero dizer, esse sistema pecaminoso que faz de tudo para nos afastar, para nos distrair. Na época de Jesus, os discípulos eram que procuravam os mestres. Tanto na cultura judaica, onde era o aluno que vinha para o rabi, como na cultura grega. E na cultura grega se pagava muito caro para que um discipulador, um mestre, aceitasse um discípulo. Então era comum. Jesus vai inverter. É ele quem vai atrás. Tem um livro do Steven Lawson sobre discipulado que o título é Você vai perder tudo. É desafiador, não é um negócio desse? Você imagine se nossa pregação fosse isso? Pessoa, eu quero ser Jesus. Aí, na hora do aconselhamento, ele dizia, tu vai perder tudo. Gente, toda mídia ela é educativa. Todas elas. Só que trazem uma educação diferente. Os mais amadurecidos aqui vão lembrar que... Quem é da cultura do rádio aí? Levante a mão assim. Porque eu sou de uma cidade que é a cultura do rádio. Pronto. Toda cidade tinha uma rádio educadora da diocese. Toda rádio tinha esse programa. E a TV educa, o Instagram, tudo educa. Agora, que tipo de educação é essa? Olha, se nós pensarmos e calcularmos aqui o tempo em que Tarcísio Júlio, o Luca, o Theo, passam na escola, passam não é de ferro, né? Olhando o Instagram, e depois comparar com o tempo que ele passa orando, lendo as Escrituras, na igreja em comunhão, é quase nada, minha gente. Quase nada. Então, como é que nós vamos fazer discípulo desse jeito? A cultura ela tem os seus promotores de educação. Ela é tipo assim um polvo, ela tem uns tentáculos. E eu quero colocar pelo menos 2. A cultura ela tenta desenvolver, inculcar na cabeça das pessoas certos hábitos que são terríveis, minha gente. E eu vou contrastar com os hábitos espirituais. Primeiro deles, a obsessão pela saúde física versus a saúde espiritual. E aí, todo dia eu estou na academia, fazendo a minha horinha. Aí eu começo a falar com as pessoas. E a pessoa sempre diz, não, eu posso estar cansado, destruído, mas eu desço. E eu faço pelo menos 1 hora. Porque se eu não fizer, eu vou ficar não sei o quê. Eu estou até aprendendo com a moçada lá. Aí quando eu pergunto, e a vida espiritual? Tá meio falha, né, gente? Aí teve uma que era psicóloga que disse assim, mas assim, os 3 tem que estar bom. Aí... Mas não está. Ou seja, não é errado você querer estar bem fisicamente. Você precisa fazer algum exercício físico.
nos dias de hoje. Mas você não pode substituir a sua vida espiritual pela vida física. Não pode. Ambos são muito importantes. Ambos, porque o mesmo Deus que criou o corpo, ele criou a sua alma. E eu não vou nem falar da dieta, da nutrição. Como está a sua dieta? Será que você tem colocado proteína no seu café da manhã? Porque se não tiver proteína no café da manhã, o negócio já começa ruim. Tem que ter um ovinho. Mas do ponto de vista espiritual, nós saímos para o trabalho depois de quê? De assistir um jornalzinho, né? Aquele banho de sangue, morreu não sei quem, a corrupção. A gente já sai intoxicado já com aquilo. Espiritual. É por isso que, segundo a irmã, esposa do Israel, a irmã Regina, se não chegar às 6 da manhã devocional, tudo bem com o senhor. Eu acho de uma suavidade, né? Os irmãos, quando eu não boto 6 da manhã, tem um colega, tem um seminarista, o Alisson, que ele diz assim: o senhor está bem? A irmã Aurélia viaja, às vezes chega de madrugada, fica esperando ela chegar, mas 6 horas da manhã eu tenho que estar lá. Não tem forma melhor, gente, de você começar o seu dia, depois da sua oração, de uma leitura, de uma devocional daquela rapidinho. É isso que é importante. Então, um dos tentáculos é essa, saúde física versus saúde espiritual. Segundo, a obsessão pela tecnologia versus a vida comunal, relacionamento físico. A tecnologia é uma bênção. O discipulado pode acontecer via online, pode, mas não pode substituir o contato físico. O que foi que aconteceu na pandemia? O que é uma bênção, nós não podíamos nos reunir fisicamente, fazíamos online, teve crente e disse: pronto, não preciso mais ficar indo para a igreja. Ou seja, é muito frágil uma fé como essa, gente. Muito frágil. E eu gostei da frase, eu acho que é do Kevin Van Hoosen, quando ele diz: não podemos servir a Deus e ao Google. Porque muita gente hoje, quando você está em dúvida de fazer alguma coisa, vou lá no Google ou no chat GPT, como fazer isso e isso. Você nem pensa nas escrituras. Você nem pensa na sabedoria de Provérbios, que vai dizer como você deve conduzir a sua vida. Ou seja, eu sigo a Cristo, Ele está incondicionalmente na minha vida. Eu aprendo de Jesus na leitura com os meus irmãos, na leitura em casa, mas eu vivo isso na prática, no dia a dia. E eu não estou falando, gente, dessa vivência tosca de que, não, eu sou uma pessoa moral, pastor, nunca roubei nenhuma caneta no meu departamento. Também, irmão, você já vai nivelando por baixo, né? Mas como você trata os seus subordinados? Como você trata os seus pares? Esses tentáculos que eu coloquei aqui, tanto a obsessão física como a tecnocracia, eles sequestram a nossa imaginação e direcionam nossas vidas. E o crente começa a fazer coisas achando que é normal. Como é aquela musiquinha? Tem nada a ver? Isso é normal? Eita, crente para se dar mal, porque é isso. Você tem se alimentado muito mais de outras coisas do que da palavra. Nosso desafio é reorientar, como discípulos de Jesus, reorientar nossas vidas para andarmos de acordo com a verdade, que é o próprio Cristo. A pergunta é muito óbvia. Quem tem formado sua vida? A cultura ou Jesus? Quando você vai tomar uma decisão, quem mais influencia? Por quem você tem sido discipulado? Por Jesus? O mestre dos mestres? Pela sua igreja? Ou pelo Google? Ou pela internet? Conclusão. Afinal, o que é um discípulo? E eu respondo que é um estilo de vida multifacetado que exige 3 atitudes.
seguir e aprender de Jesus e andar como Ele, viver como Ele, praticar como Ele. Eu não sei como é que vai ser a sua segunda-feira, mas eu espero muito em Deus que você leve em consideração tudo isso aqui que foi dito hoje. Não há discipulado sem renúncia. O discípulo de Jesus é alguém que renunciou aos seus projetos pessoais para abraçar os projetos de Deus. Já pensasse nisso, minha gente? Os discípulos seguiram a Cristo num projeto sem volta. O discipulado dura a vida toda. Toda. Tem um certo irmão aqui, que eu não vou dizer o nome, que ele já tem uns 50 anos de crente. Nasceu do lar cristão. Mas ele jamais, pelo que eu conheço, ousaria dizer que estou formado em Cristo Jesus. Não preciso mais da igreja. Não preciso mais. Dura a vida toda, gente. Nós somos um projeto inacabado, que está em processo de acabamento. A missão agora é salvar pessoas e não ajuntar riquezas, ganhar dinheiro. O projeto não é esse. É realmente crescer em Cristo. Viver esse aprendizado na prática ajuda a levar outras pessoas a serem discípulos autênticos de Jesus. Pense nisso durante a semana. Eu sigo a Cristo? Sigo, desde a minha infância. Eu aprendo de Jesus, sei tudo sobre Ele. Mas você vive de acordo com Jesus? Quando é necessário renunciar a alguma coisa em nome de Jesus, você renuncia? A aplicação. Feche os seus olhos, querido, para você ouvir essa aplicação com os olhos do coração. Seguir a Jesus sempre implica em deixar algo. O que você tem deixado por Cristo? Como podemos viver para Jesus Cristo hoje? Quem Deus está lhe pedindo para pescar? Qual a melhor maneira de alcançar essa pessoa? E agora eu queria que você fizesse uma oração. Peça a Deus oportunidade para compartilhar o Evangelho com essa pessoa. E que Deus nos ajude a sermos discípulos autênticos.